pela iniciativa de manifestar aqui também o seu apoio a esse grande brasileiro, Vinícius de Moraes, que soube também compreender o sentimento do país, o sentimento político, econômico, social, e traduzir isso em textos espetaculares de poemas e músicas com muitos parceiros. Então, o Vinícius tem essa grandiosidade. Ele soube compreender e desafiar com o texto, com a palavra. É isso, no final, o tapete era estendido para que ele pudesse passar. Então, cumprimento o senador Suplicy, também quero dar os parabéns a Vossa Excelência pela sensibilidade de compreender a necessidade de nós estarmos fazendo referência, uma reverência a um homem que teve essa compreensão do Brasil e expor para o mundo o que era o Brasil e a sua realidade. E essas coisas que acontecem. Hoje também, no dia que homenageamos o Vinícius, e a homenagem ao Vinícius, com certeza, será a semana inteira, porque o seu centenário é no sábado, então a semana inteira vai ser a Semana Vinícius, para que a gente possa, todo dia, poder ler um texto seu. Eu não vou fazer o que o Suplicy faz, o máximo eu posso ler aqui as letras do Vinícius, e acho que todo dia poderemos fazer, e talvez todos os dias nos ocuparmos com alguns trechos do Operário em Construção, que é um poema fenomenal do Vinícius. E exatamente fazendo referência ao Operário em Construção, Vossa Excelência mesmo, um operário metalúrgico brasileiro, mas com a compreensão mais larga ainda do que simplesmente o gaúcho brasileiro, mas um homem da integração sul-americana, um homem do mundo, é que nesse mesmo dia de hoje, a Embaixada do Vietnã deixou ali aberto o livro de condolências a um dos seus maiores homens, que foi o general Giap. O Giap, ele, na brincadeira, o Lula perguntou para ele o que significavam as 3 medalhas no peito, fazendo referência a um outro general que o acompanhava, que tinha quase 10 ou mais medalhas. E na brincadeira ele perguntou: general, essas suas 10 medalhas são o quê? Não, isso aqui é um honra ao mérito, não sei o quê, rapaz. E a sua, Giap? Na minha, foram três grandes guerras que eu tive que comandar o Exército Popular do Vietnã, e como eu venci as 3, eu recebi para cada um uma medalha. Entendeu? E pronto, estava resolvido o meu problema. Mas o Giap, ele é o estudante que participa do movimento estudantil, ele é o jornalista que faz o texto dos jornais revolucionários do Vietnã, de libertação nacional. É um homem que participa da construção partidária no Vietnã, que milita permanentemente, desde a sua juventude até a sua morte. E neste período de vida de mais de 100 anos, ele teve que enfrentar essas 3 grandes guerras. Então, nós queríamos, assim, nesse dia de Vinícius e Giap, são 2 grandes, cada um usando a pena e o outro tendo que usar a própria baioneta para defender a sua pátria e o seu país. Então, o general Giap é um ex-membro do Birô Político do Partido Comunista do Vietnã, ex-secretário do Comitê Militar Central, ex-vice-primeiro-ministro permanente do governo, ex-ministro da Defesa e ex-comandante em chefe do Exército Popular do Vietnã. O general Giap nasceu em 25 de agosto de 1911, na comunidade de Loc Tuy. De 25 a 26, participou do movimento estudantil, na cidade de Hue. Em 27, filiou-se ao Partido Revolucionário de Tan Viet, uma das organizações
precedentes do Partido Comunista da Indochina, hoje Partido Comunista do Vietnã. Em 30, foi condenado a 2 anos de prisão. Ao terminar a sentença, continuou atuando no movimento estudantil e da juventude. Em 36, participou do movimento semilegal do partido em Hanoi. Trabalhou como redator dos jornais do partido. Jornais Trabalhadores, Nossa Voz, Avante, Bandeira Libertadora, dentre outros. Foi presidente do Comitê de Imprensa do Norte. Em junho de 40, ingressou no Partido Comunista da Indochina. Em 41, tomou parte nos preparativos para a insurreição armada nas áreas de montanhas de Cao, Bac e Lan. Em dezembro de 44, criou o Grupo de Propagandistas Libertadores do Vietnã. Em abril de 45, integrou o Comitê Militar do Norte e, em maio, assumiu o cargo de comandante das Forças Armadas. Em junho, fundou o Comando Provisório da Zona Liberada. Nesse mesmo ano, faz parte do Comitê Executivo Central do Partido e da Comissão Nacional de Insurreição. Ainda em 45, tornou-se ministro do Interior do Governo Provisório da República Democrática do Vietnã e membro da Comissão Executiva do Comitê Central do Partido. Em março de 46, tornou-se o presidente militar e membro do governo aliado. Após a criação do Comitê Militar Central, foi designado seu secretário. Em outubro de 1946, foi ministro da Defesa e o presidente Ho Chi Minh o nomeou comandante comum do Exército Popular e da Militância de Autodefesa do Vietnã. Em janeiro de 48, alcançou a patente de general e o cargo de comandante-em-chefe do Exército Popular do Vietnã. De setembro de 55 a dezembro de 79, assumiu o cargo de vice-primeiro-ministro e de ministro da Defesa. Em janeiro de 80, foi vice-primeiro-ministro permanente, de abril de 81 a dezembro de 86, vice-presidente do Conselho de Ministros. Manteve simultaneamente o mandato de deputado na Assembleia Nacional, da primeira à 7ª legislatura. Por suas grandes contribuições à obra revolucionária do Partido do Povo, seu grande prestígio dentro e fora do país, o general Giap foi condecorado com a Ordem da Estrela Amarela, a Ordem de Ho Chi Minh, a insígnia de 70 anos de vida partidária, entre outras inúmeras ordens, medalhas nobres vietnamitas e internacionais. O general Giap foi o protagonista da derrota dos 2 maiores exércitos do mundo, o exército colonial francês, em 54, pondo fim à dominação colonial do Vietnã, que já durava 98 anos, e o exército dos Estados Unidos, que invadiram o país após a expulsão dos franceses. 2 vitórias marcantes, que inspiraram revolucionários de todos os continentes que batalham pela construção de um mundo novo, sem explorados, sem exploradores, sem dominadores, em que as relações entre os países sejam de colaboração mútua e de solidariedade. É muito importante destacar senador Paim, senador Suplicy, senadora Ana Amélia, senador Gurgás. Esta figura extraordinária, talvez a academia que distingue tantos com o Prêmio Nobel da Paz tivesse de oferecer pós-morte o Prêmio Nobel, pelo menos por 2 vezes seguida, a um homem que teve a capacidade de desenvolver a estratégia para libertar o seu país, primeiro do domínio sanguinário inglês, francês, digo melhor, e depois do maior império militar de todos os tempos da história, os Estados Unidos da América. Quer dizer, derrotar aquela nação que se utilizou seguidas vezes das armas mais terríveis que a humanidade já pôde imaginar, que foi primeiro a usar a bomba atômica, que usou no Japão por 2 vezes, e depois as armas químicas, que usou abertamente no Vietnã. Quem não lembra da imagem da criança pegando fogo, correndo nas ruas do Vietnã, tentando se socorrer das armas químicas produzidas pelos Estados Unidos da América, que eram utilizadas na guerra do Vietnã contra o povo vietnamita. Acho que por tudo isso, o Prêmio Nobel deveria ser oferecido a este homem, a este general franzino, pequenino, mas um gigante em defesa do seu povo. E não há melhor maneira de defender a paz
do que você defender o seu povo das atrocidades dos colonialistas e dos imperialistas. Por isso, eu quero render, em meu nome, em nome do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, a nossa homenagem ao general Giap, a esse extraordinário comandante do povo, do seu povo, do povo da sua nação, dos vietnamitas, que corajosamente nunca se renderam. Disseram: nós não vamos deixar que a nossa nação seja dividida, seja enxovalhada por nenhuma potência. Mesmo que a luta dure um longo tempo, como foi a luta contra os franceses, de uma ocupação de quase um século. Mas eles resistiram e conseguiram vencer meu caro senador Suplicy, a quem... Senador Inácio Arruda, ainda há pouco eu relatei aqui como aos 21 anos eu fiquei persuadido de que nós deveríamos realizar uma batalha para a transformação do Brasil por meios que não fossem da guerra revolucionária. Mas eu quero dizer que quando Vossa Excelência aqui nos traz a vida do general Giap, a forma como foi formando uma consciência de que não se poderia mais estar aceitando o domínio de outra nação tão poderosa, a França, e depois dos Estados Unidos, que ali procurava ajudar o Vietnã do Sul, mas este homem conseguiu, através de estratégias, enfrentar um poderio extraordinário, primeiro da França, depois do próprio Estados Unidos, até que conseguiu unificar, contribuir para unificar o seu país, e junto ao chefe Ho Chi Minh, e finalmente hoje a Coreia vive e hoje o Vietnã do Norte e do Sul estão unidos e numa nação que consegue progredir e que inclusive tem hoje uma ótima relação conosco, os brasileiros. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência por esse registro tão importante que faz da vida do general Giap, que faleceu há poucos dias lá no Vietnã. Que agradeço a Vossa Excelência. E, senhor presidente, requeiro à mesa que o nosso pronunciamento, agora posso assim dizer, porque meu já ilustrado com a parte do senador Suplicy, seja recebido como um requerimento e destinado à Embaixada do Vietnã, como condolências e homenagem ao povo vietnamita, da luta de um bravo guerreiro. Que é isso? Hoje, senador Suplicy, senador Paim, hoje, Suplicy e Paim, em visita, hoje, digamos há alguns dias atrás, uma visita muito interessante relatada para nós pela presidente Dilma e também pelo presidente Lula e o Renato, presidente do PCdoB, os três em visita na casa do Giap, a casa simples do general, perguntavam: general, e a relação com os Estados Unidos? Vocês venceram o mais poderoso exército do mundo. E o Giap disse: não, nós só queremos ser respeitados como povo independente, autônomo, que tem o seu projeto. Os americanos, no Vietnã, são muito bem-vindos. O que nós não aceitamos são as suas bombas. Com bombas, nós iremos sempre repeli-las, mesmo que eles sejam do exército mais poderoso do mundo. Acho que uma lição também para todos nós, para o mundo inteiro, da bravura de um povo e de seus comandantes. E o Giap foi um desses comandantes. Por isso, reitero, senhor presidente, que Vossa Excelência possa receber o meu pronunciamento como um requerimento, ao mesmo tempo de condolências e homenagem ao povo vietnamita. Vossa Excelência será atendido na forma